Oi, Ricardo Selig aqui, você está na Collector Zoom e hoje vamos falar sobre quadrinhos, 4 títulos que li nos últimos dias e quero dividir com vocês. Tem títulos aqui da Comic Zone, da Record, editora Record, da Panini e da Conrad. Começando com Comic Zone, um dos últimos lançamentos da editora Carimbé, do Ferrez e do Doug Firmino. Este quadrinho aqui é um soco no estômago. É uma das leituras mais cruas e intensas que eu fiz em 2024, tá? Já contextualizando uma história do Capão Pecado. Capão Pecado foi o livro de estreia do Ferrez como escritor e é um dos clássicos da literatura marginal brasileira. Um dos grandes livros brasileiros das últimas décadas. Está aclamado pela crítica, um retrato cruel da periferia, da favela paulista, tá? De onde vem o Ferrez, que hoje é um dos sócios da Comic Zone, é um escritor aclamado em todo o Brasil, com livros traduzidos em diversos países. É músico, é rapper, tem uma atuação social gigantesca, é um crítico do cotidiano, é um cara que eu admiro muito, tá? Em Carimbé, ele retorna ao universo de Capão Pecado, contando a história do personagem título, que é um cara que aparece em Capão Pecado, é citado no Capão Pecado, mas tem a sua história aprofundada aqui. O Carimbé é este cidadão aqui, tá? Esse quadrinho aqui, ele é um soco no estômago, porque ele mostra um personagem que todos nós conhecemos carimbês. Deixa eu dar uma contextualizada para vocês aqui. Eu moro aqui no centro de Florianópolis. Florianópolis tem muitos moradores de rua. Não sei se for quando você vem pra cá passar as férias, provavelmente você vai só nas praias e não anda pelo centro aqui. Mas tipo ao redor do meu apartamento aqui, quando eu desço, comprar uma coisa ali embaixo e tal, cara, tem muito morador de rua, tem 5, 6 que dormem embaixo da marquise aqui, e eu tô numa área central, 2 quadras da Praça 15, cara, logo ali é o Shopping Beira-Mar, entendeu? Tô aqui perto da Ercílio Luz, que é uma região bem central aqui de Floripa, se você conhece. Inclusive, se você for na Praça 15, que é a praça em frente à Catedral aqui de Floripa, ela é cheia, a Praça 15 ela é cheia de moradores de rua. E daí quando eu falo que a gente conhece essas pessoas, porque todo mundo já encontrou o Carimbé, que é um desses moradores de rua, essas pessoas sem identidade, que a gente só toma conhecimento quando viram estatística, tá? E tem que cuidar um pouco para não cair num estereótipo, porque esses moradores de rua vão para a rua por diversos motivos. Às vezes é o álcool, como acontece com o Carimbé, às vezes a vida saiu do rumo, a vida perdeu o rumo e a pessoa não sabe mais para onde ir, às vezes perdeu o emprego, teve uma tragédia, ficou doente, às vezes veio para uma capital, como é o caso de Floripa, e a história aqui se passa no Rio, em São Paulo, às vezes veio para essas capitais, não tem dinheiro para voltar e tal. Então, tem muitos carimbês pelo Brasil. E o Ferrez, ele conta a história desse personagem não colocando filtros, tá? Então é uma história trágica, é uma história pesada, é uma história que mexe com você profundamente, ainda mais pela arte do Doug Firmino. Olha só que legal o Rio de Janeiro aqui. O Doug Firmino, ele intensifica essa característica, digamos, marginal do quadrinho, com essa arte em preto e branco, tons de cinza aqui, que é maravilhosa, tá? Ele é um quadrinho, como eu disse, com passagens bem tensas, tá? Bem tensas.
sem esperança, tá? Sem esperança, mas que mostra uma realidade que muitas pessoas vivem no Brasil e que muitas pessoas fazem questão de não enxergar, né? Porque existe um grave problema desses moradores de rua, Brasil afora, dessas pessoas sem esperanças, dessas realidades muito diferentes. Eu sou uma pessoa de classe média, uma pessoa que tem, por exemplo, só o fato de colecionar quadrinhos já coloca colecionar CDs e quadrinhos já me coloca num nível superior, porque ninguém consegue colecionar coisas hoje em dia. Então eu sou uma pessoa de classe média, conheço pessoas de classe A, conheço pessoas de classe AA, conheço pessoas pobres, conheço mendigos, entendeu? Então acho que a gente tem que ter um pouco de compaixão e entender que são realidades diferentes. A gente não pode só ver o mundo através do nosso filtro. E o que o Ferrez e o Doug Firmino fazem aqui é mostrar essa realidade através dos olhos desses personagens aqui, e é muito tocante mesmo, tá? A arte do Doug Firmino é maravilhosa, olha aqui, que legal. A edição da Comic Zone, para variar, são edições esteticamente lindas, né? Excelente quadrinho, ainda que não seja para todo mundo, tá? Porque ele é incômodo, é uma leitura incômoda, excelente. O quadrinho é excelente da Comic Zone, mais uma vez recomendo. Agora, um quadrinho que eu recebi da editora Record, que eu queria ler faz tempo, O Nome da Rosa, adaptação do Milo Manara para o clássico do Umberto Eco. O Nome da Rosa é considerado um dos grandes livros do século XX. A estreia do escritor italiano Umberto Eco foi publicada em 1980 e aqui é adaptado pelo Milo Manara, tá? Umberto Eco, inclusive, ele era um grande fã de quadrinhos, tá? Caso você não saiba, ele era muito fã, por exemplo, do Dylan Dog. E aqui logo no início tem uma frase do Umberto Eco, onde ele diz: quando quero relaxar, leio o ensaio de Engels. Quando, ao contrário, quero me empenhar, leio Corto Maltese. Esse quadrinho, ele tem muitas qualidades, porém um sério problema, tá? O sério problema é o seguinte: O Nome da Rosa é um livro com 720 páginas. Esse quadrinho tem 72 páginas. E quando você abre ele aqui, você vê que ele é o volume 1 de 2. Porém, essa informação não consta aqui na capa. Então você vai comprar isso aqui lacrado, não consta aqui na capa e não consta nem atrás aqui, não tem essa informação. Então você compra esse material lacrado e vai achar que a obra inteira está adaptada. E não está. Tá? Esse é um problema. Penso que a editora Record teria que ter colocado volume 1 de 2 aqui. Tem um pequenininho aqui na lombada, mas ninguém vai enxergar, tá? Esteticamente é um quadrinho lindo, tá? O que o Milo Manara faz aqui é maravilhoso. O Milo Manara, ele é conhecido muito, ele é uma maior referência dos quadrinhos eróticos do mundo, mas ele é um ilustrador incrível, tá? Olha as artes, o nível da arte desse material, tá? Olha que sensacional. E ele vai adaptando de forma literal a história de O Nome da Rosa, onde um frei chega até uma abadia e lá ele vai investigar o que está acontecendo nessa abadia. Olha que quadrinho incrível, tá? Inclusive, o frei aqui me parece muito Marlon Brando mais jovem. Então, o Milo Manara faz um trabalho de arte aqui que enche os olhos, tá? São páginas absolutamente sensacionais, tá? Sensacionais. Até que páginas que contrastam com o que a gente está acostumado a ver do Milo Manara, que são quadrinhos, como eu disse, predominantemente eróticos, né? E aqui essas figuras femininas, elas aparecem apenas na parte final. Tem um nude aqui que a gente pode colocar desta maneira, tá? Na parte final aqui tem os sketches dele, maravilhoso, maravilhoso. Quadrinho incrível,
ótimo, que foi publicado na Itália em 2023, também no Brasil em 2023. Ainda não tem o segundo volume, serão 2 volumes. O Manara ainda não publicou na Itália o segundo volume. Acredito que quando sair lá vai sair rápido aqui. Porém, traz essa sensação de leitura interrompida, porque quando a história vai dar uma mudada, simplesmente acaba. E não é culpa da Record, entendeu? É culpa digamos, a razão disso é o Manara ter dividido em 2 etapas essa publicação. Ainda que eu pense que a editora Record teria que ter colocado aqui um volume 1 de 2, tá? Edição perfeita, recomendo. Agora um quadrinho que passou batido por mim, acredito que por muita gente, que é Contra a Natureza, publicado pela Panini em 2019. Eu fui tomar conhecimento disso agora, 5 anos depois. Tá? É um quadrinho da escritora e quadrinista, ilustradora italiana Mirka Andolfo. O título natural dele é Unnatural e foi traduzido como Contra a Natureza. Aqui temos 12 edições reunindo o primeiro arco da série. Tá? O personagem principal é essa garota aqui, que é uma porquinha, a Leslie. E tem uma premissa bastante curiosa, porque são personagens antropomórficos. Então a gente vive num mundo aqui onde tem os porcos, os gatos, os cachorros, os diversos animais, entendeu? E a autora usa isso como uma metáfora para falar sobre preconceito, sobre xenofobia, sobre preconceito a respeito das orientações sexuais dos personagens, tá? Então o discurso é muito importante, inclusive muito forte quando é colocado aqui. Fala sobre isso, o quadrinho em si ele fala sobre preconceito, principalmente em relação à orientação sexual. O discurso aqui de uma parcela dos personagens é que os animais eles não podem procriar com raças diferentes para manter a raça pura, o que não é muito diferente daquele certo ditador austríaco que governou a Alemanha entre 1930 e 1940, é só juntar o tic-teco aí. Porém, o que me incomodou aqui é que esse discurso, que eu penso ser muito importante, ele acaba perdendo força pelo excesso de ilustrações com cenas de nudezes sexuais aqui que muitas vezes são gratuitas. Tu vira 3, 4 páginas, tá? A Leslie, que é uma espécie de Peppa Pig, My Hot, assim, ela nua. Porque ela vive sonhando com um lobo mau e não sei o que e tal. Então a repetição disso de maneira muitas vezes gratuita acaba fazendo com que o discurso, que é muito importante, extremamente atual, ele perca força, tá? A arte eu gostei, achei uma arte contemporânea, uma arte interessante, mas penso que o quadrinho acaba perdendo essa força devido a essa sexualização exagerada, tá? É um quadrinho da Panini, como eu comentei, com quantas páginas aqui? 300, 70 páginas, não sei. No final tem uma galeria de imagens aqui, com imagens bem legais, inclusive, galeria de capas no final aqui. Olha só. É uma leitura interessante, entendeu? Existem mais 2 volumes com 12 edições reunidas. Provavelmente não vai ser lançado aqui no Brasil, porque isso aqui passou completamente batido. É uma pena, porque eu queria ler as demais. E fechando, O Papa Terrível, a história de Júlio II, lançado pela Conrad, quadrinho do Jodorowsky com o ilustrador italiano Theo. Aqui nós temos uma espécie de continuação de Borgia, sem ser necessariamente, literalmente, uma continuação. Porque Borgia foi escrito pelo Jodorowsky com a arte do Milo Manara. Aqui ele pega e conta a história do Júlio II, que foi o Papa que veio depois do Alexandre VI. O Júlio II, que é o Giovanni della Rovere,
cardeal Giovanni della Rovere, italiano, ele aparece em Borgia, e aqui, após o que aconteceu em Borgia, o Jodorowsky foca a história no Júlio II. Só que tem uma diferença bem grande aqui em relação a essas duas obras. O Borgia, ele é baseado em fatos documentados e comprovados. Então, tudo aquilo que a gente lê em Borgia, com alguns exageros e tal, realmente aconteceu, entendeu? A família Borgia foi realmente depravada e complicada. Em relação ao Júlio II, o Jodorowsky, ele não comprova nada. Ele exagera ainda mais do que tem, exacerbera, digamos, ainda mais o que tem em Borgia, mas não comprova nada do que ele fala aqui. Então a história real do Júlio II, que assim como o Alexandre VI existiu e o Júlio II aqui também existiu, ali entre o final do século XV e início do século XVI, no período da Renascença, a história real desse Papa é que ele foi um mecenas, ele apoiou Michelangelo, apoiou Rafael, foi ele que pediu a pintura da Capela Sistina, foi ele que durante o seu papado, que foi construída a cidade do Vaticano, tem um legado muito grande artisticamente para as artes, o Júlio II. Só que o Jodorowsky, ele pinta uma figura de um Papa aqui, o Papa terrível, extremamente violento, uma compulsão sexual que beira o animalesco, e não comprova nada disso. Então, este quadrinho, na verdade, você tem a sensação de estar lendo o material e muitas vezes é só o choque pelo choque, sabe? E essa sensação vai se intensificando ao longo das páginas, tá? A arte do Theo é de encher os olhos, tá? É realmente uma arte muito impactante, porém passa a sensação de ser apenas uma intensificação dessa crítica costumaz à religião, principalmente ao cristianismo, que a gente encontra nas obras do Jodorowsky, tá? Então a gente tem aqui, além dessas questões, tem participações muito importantes de personagens clássicos que realmente existiram, como Maquiavel, como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, como Rafael. A arte é maravilhosa, eu não conhecia esse artista, que ele é realmente muito bom, porém, no fim das contas, a gente acaba tendo uma obra que bebe muito na ficção, pouquíssimo na realidade, e o problema não é beber na ficção, o problema é que a sensação é que muitas vezes você está lendo aqui algo que foi colocado aqui para chocar apenas por chocar de forma gratuita. Se você quiser ler uma crítica mais bem construída do Jodorowsky à Igreja Católica, à fé e ao cristianismo, você pode ler tanto Borgia, mas principalmente Juan Solo e Os Filhos de El Topo, todas publicadas aqui no Brasil já. Borgia pela POC Nankin, Juan Solo pela própria Conrad e Os Filhos de El Topo pela Comic Zone. Esse quadrinho não é necessariamente ruim, só que, cara, é exagerado no mau sentido, entendeu? Vale conhecer, a arte realmente é muito boa, mas ele, sei lá, ele não funciona muito, tá? Cara, tem tanta obra melhor do próprio Jodorowsky e de outros autores. A edição é primorosa, não tem problema nenhum, entendeu? É só essa abordagem que o Jodorowsky deu aqui que pra mim realmente não funcionou. Era isso, 4 leituras que eu li nas últimas semanas, todas elas com qualidades, algumas delas com questões que eu comentei aqui com vocês, tá? Era isso, muito obrigado por acompanhar a Collector Zoom, muito obrigado por compartilhar comigo a paixão pela leitura e o amor pelos quadrinhos, o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos, né? Comente, inscreva-se no canal, compartilhe, mande para os grupos e valeu!